Boa noite a todos. Hoje, Boa noite. 8 de dezembro de 2024, o dia do nordestino. 8 de outubro, presidente. 8 de outubro, dia do nordestino. Não sei se isso é um dia oficial, como é que é. Mas, de qualquer forma, fica o registro. Boa noite a vocês. Boa noite. E para iniciar a reunião de hoje, eu convido o confrade Nivaldo Carvalho para, com o seu bendito, proferir a oração inicial dos nossos trabalhos. Com você, Nivaldo. Vamos ao sacrifício. Boa noite, meus caros confrades e confreiras. Esse bendito eu recolhi de uma tia mais velha do que minha mãe, que praticamente devia ter recolhido do avô dela, isso no começo do século XIX. E achei muito interessante isso, copiei numa caderneta em 1973. E essa caderneta ainda hoje existe, tá aqui, mas eu copiei novamente de uma maneira um pouco mais legível, porque a mais vista não está muito boa. Lá. Eles começavam as novenas dizendo assim: Senhor, meu Deus, me adjutore em meu intento. E aí começava a cantar o bendito. Vai nós do universo, a tão soberano Deus, o ser santo admirável, grande na terra e no céu. Louvai-o nos seus atributos, pois não podeis compreender sua bondade infinita e o seu imenso poder. Toda criatura o louve, na mais concórdia e harmonia, todos anjos e homens cantem hinos de alegria. A trombeta mais sonora soe alegre em seu louvor. Na cítara e no saltério, e o seu nome do Senhor. Tímpanos, órgãos e coros, nunca cessem de o louvar, nem as mesmas criaturas seus louvores de entoar. Glória seja dada ao Pai, glória ao Filho, nosso bem, glória ao Espírito Divino, por tempo infinito. Amém. Amém. Amém, Nivaldo. Amém. Que lindo, Nivaldo. Tem outro canto de misericórdia, se precisarem. Numa próxima a gente repete. Maravilha, Nivaldo. O cantor é meio fraco, mas saiu fora. Não, cantou bem. Cantou muito bem, seu Nivaldo. Vou gravar uma com você. Vocês me botam em cada uma. Afinado todo. Bem, pessoal, vamos dar continuidade à nossa reunião de hoje. Tem como pauta, primeiro, a posse do acadêmico efetivo Cicinato Ferreira Neto, indicado pelo confrade Denberg Sena.
e nós iniciaremos exatamente pela posse. Em seguida, a gente vai ter a apresentação do acadêmico efetivo também, fundador, Nivaldo Alves de Carvalho, e que vai falar também sobre apresentar a patronesse da cadeira número 13, da qual ele ocupa, a patronesse Benedita Carvalho. Vamos, então, à primeira pauta. A posse do confrade Cincinato, que foi indicado pelo confrade Idenberg, a quem eu peço que faça a saudação ao nosso confrade que hoje toma posse. Com a palavra, o Idenberg. À vontade, Idenberg. Renovo aqui a minha satisfação de estar com os confrades e as confreiras e desejando a todos uma boa noite. E a gente fazer certas indicações hoje para qualquer seara é um pouco complicado, né? Porque a gente não quer mais colocar a mão no fogo por ninguém. Mas eu tive um contato, talvez há uns 3 ou 4 anos atrás, com o Cincinato, na livraria Arte e Ciência, em Fortaleza, na Avenida 3 de Maio. E eu achei que ele era parecido com o rapaz da foto de um livro, que eu tinha lido há pouco tempo. E eu, conversando com ele, realmente descobri que realmente era aquele grande escritor que eu admirava, que eu já tive de ler algumas obras dele, que depois eu vou destacar uns 2 ou 3 livros apenas. E a minha surpresa tanto foi grande pela coincidência, como também pela simplicidade, pela prestatividade, pela forma humilde como ele se apresentou, e não parecia nem de longe ser esse grande escritor, esse grande estudioso de temas nordestinos, principalmente sobre secas, sobre cangaço, sobre o fico aqui do Ceará, e isso me fez admirá-lo cada vez mais. E nesse sentido, que eu passei a fazer parte dessa academia, eu passei a acreditar e tenho essa convicção de que o Cincinato seria uma pessoa que muito contribuiria para os nossos debates, para as nossas discussões, para crescer os nossos poucos conhecimentos. Então, eu não tive dúvida de arriscar a indicação dele, embora sabendo a dificuldade de se ter uma cadeira nessa academia, tendo em vista a grande concorrência e o grande leque de pessoas que tendem e querem adentrar essa academia pelos seus conhecimentos, mas eu vou arriscar. Então, fiz a indicação e tive a felicidade, não sei se a felicidade dele foi grande quanto a minha, de tê-lo aqui agora como confrade, apesar de ser o meu conterrâneo aqui também, da região jaguaribana, nossas cidades estão a pouco mais de 40 quilômetros uma da outra. E então, a gente fez essa aposta em benefício da própria academia, porque a gente entende que ele realmente, pelos conhecimentos que ele tem, pelo o que ele já tem repassado nos seus livros, com certeza vai contribuir sobremaneira para a nossa academia. Então, só para citar rapidamente alguns, evidentemente que ele vai falar sobre as obras deles com muito mais propriedade, mas eu quero só destacar 3 livros rapidamente, que são muito interessantes, que vale a pena a leitura desse livro, quem quer ter um pouco mais de conhecimento sobre as questões nordestinas. Afinal de contas, é questão batida de que não se estuda o cangaço apenas por si só, apenas a violência dos cangaceiros, apenas as invasões dos cangaceiros, porque o cangaço ele está entrelaçado com um leque de outras situações, de outras questões, como as secas, como o messianismo, como o coronelismo. E nas obras do Cincinato, a gente
percebe o entrelaçamento também dessas questões. E o livro dele, por exemplo, A Tragédia dos 1000 Dias, é um livro muito interessante, onde ele não trata apenas da seca dos 2,7, que foi até 79, mas ele faz realmente um esboço histórico da situação dos sertanejos, dos retirantes, a situação de penúria que realmente eles passaram a ter, inclusive as doenças que surgiram a partir de então, através das aglomerações, que me chegou até a lembrar a seca do João Miguel. Mas o fato é que realmente é um livro que vale a pena ser lido, assim também como os retirantes do Nordeste, da seca de 1915, também é um livro que nos dá bastante informações a respeito da verdadeira calamidade, e não só disso, que essa calamidade trazia proveito para muitas outras pessoas, como ainda hoje, muitas situações acontecem. E um outro livro também bastante interessante é exatamente aqui, Lampião, A Misteriosa Vida de Lampião. Não necessariamente pelo seu conteúdo, não necessariamente pelas informações, não necessariamente pelas ideias que traz o escritor, mas sim porque, na verdade, esse livro, quem tiver a oportunidade de ler, quem for estudioso do cangaço, ele é um verdadeiro guia bibliográfico. Ele conta praticamente toda a história da aventura lampiônica de forma cronológica, mas ele não se estende muito. Mas ele dá um leque bibliográfico que, se você quiser aprofundar o tema, você tem tudo para fazer esse estudo. Então, na verdade, eu digo que é um mapa bibliográfico do cangaço. Então, esse é o Cincinato que eu apresento aos nobres confrades e às nobres confreiras, e para não ser muito entediante, eu passo a palavra ao nosso acadêmico, ao mais novo acadêmico. Ainda não, aguarda um pouco. Um instantinho só. Ô Cincinato, tente aí abrir o seu microfone. Pronto. Ok. Aguarde um pouco. Vamos ao passo seguinte, Cincinato. A partir de agora, você vai fazer o juramento, ok? Eu vou lendo aqui e você vai me acompanhando. Perfeito? Ok. Então, repita comigo, por favor. No instante em que tomo posse. No instante em que tomo posse. Como acadêmico efetivo. Como acadêmico efetivo. Da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino. Da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino. ABRAES. Prometo respeitar e cumprir fielmente. Prometo respeitar e cumprir fielmente. Os preceitos estatutários e regimentais desta academia. Os preceitos estatutários e regimentais desta academia. A qual me dedicarei e empenharei. Visando ao seu constante progresso e engrandecimento. Sempre zelando pela convivência fraternal. Com os meus confrades e confreiras. Assim prometo. Assim prometo. O nosso secretário Denis Carvalho, a partir de agora, vai ler o seu termo de posse, Cincinato. Denis, com você. Boa noite, Cincinato. Seja muitíssimo bem-vindo à nossa humilde academia. Passemos agora à leitura do seu termo de posse. Acadêmico Cincinato Ferreira Neto. Aos 8 dias do mês de outubro de 2024,
às 8h30, participou da Assembleia Geral Extraordinária da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, ABRAES, realizada por meio do aplicativo Google Meet, o senhor Cicinato Ferreira Neto, o qual, em sessão solene, como estabelece o artigo 27 do Estatuto da ABRAES, haja vista sua eleição ocorrida por ocasião da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2024, tomou posse como acadêmico efetivo da ABRAES, passando a ocupar a cadeira número 35 desta academia, cujo patrono é William Palha Dias. Eu, Denis Arthur de Barros Carvalho, secretário-geral da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, lavrei o presente termo de posse, o qual é assinado digitalmente por mim e pelo presidente Leonardo Ferraz Gominho, seguindo-se a assinatura do empossado. Floresta, 8 de outubro de 2024. Seja muitíssimo bem-vindo. Eu peço agora uma salva de palmas ao nosso novo confrade. Cicinato, a partir desse momento você está devidamente empossado e, inclusive, apto a votar nas nossas reuniões, nas nossas assembleias. Todos, digamos assim, os poderes do acadêmico efetivo. A partir desse momento, você tem a palavra para não só se apresentar, mas falar um pouco também do patrono da sua cadeira, a cadeira 35. Você tem até 30 minutos, Cicinato, para a sua exposição. Fique à vontade, use o tempo da melhor forma que você entender. Com você a palavra. Boa noite a todos os confrades e confreiros da ABRAES. Para mim, é um momento de muita alegria, respondendo aqui ao Indeberg Sena, um momento de muita felicidade, eu não esperava tanto. Eu nunca imaginava pertencer a uma academia, né? Hoje já participo de duas, né? Mas eu nunca tive essa predileção, nunca tive esse objetivo de participar de academias. Então, esse convite, né, e essa concretização, para mim, é um motivo de muita felicidade, de muita alegria. E, principalmente, por hoje se tratar do Dia do Nordestino, né? Foi uma felicidade muito grande para mim ter essa posse no Dia do Nordestino. Eu peço desculpas, eu quero aqui me penitenciar, porque no dia dedicado, que era destinado à minha posse, eu não pude participar por motivos pessoais. Então, eu também queria pedir desculpas nesse momento. O Cicinato Ferreira Neto nasceu em Tabuleiro do Norte, no dia 6 de janeiro de 1969. Sou formado em História, sou licenciado em História pela Universidade Estadual do Ceará, campus de Limoeiro do Norte. Sou apaixonado pela História, sou funcionário público, mas realmente a minha predileção, o meu grande amor mesmo é pela História. Anteriormente, eu até confesso para vocês, eu gostava mais da História de modo geral. A História geral, né, a História do Brasil, mas hoje, eu vejo como o meu campo de pesquisa, como a minha grande paixão, a História regional, a História nordestina. Então, eu sou licenciado em História, fui licenciado em História em 90, e consegui também especialização em História do Brasil em 2011. Sou funcionário público ligado à Cefaz, a Secretaria da Fazenda aqui do Estado do Ceará, mas como eu gosto de salientar, a minha grande paixão é mesmo a pesquisa histórica, a pesquisa que liga com os arquivos. Eu sou daquele que gosta de entrar nos arquivos, me sujar com aqueles papéis. Eu fico, às vezes, nos arquivos, eu perco a hora. Às vezes, os funcionários dos arquivos até ficam
chamando a atenção, porque eu passo do prazo, né, passo do momento, e eu gosto desse tipo de coisa. Então, com essa pesquisa, com essa paixão, né, eu pude publicar 7 livros. Hoje eu tenho uma publicação, né, nessa quantidade. Eu posso dizer que 3 dessas publicações não são ligadas diretamente à história regional. Né? Eu publiquei um livro chamado Política Internacional em 2017, outro livro, A História do Ceará, Fontes e Bibliografia, em 2013, e um livro também, né, um livro também muito ligado também à pesquisa também, mas não de história regional. Mas, assim, quando fui informado que seria escolhido pela Abras, né, eu acho que eu precisaria passar para vocês, meus confrades e confreiras, os livros que realmente têm ligação com os assuntos, com os temas da Abras. E eu fico muito feliz em saber que eu desenvolvi pesquisas que a Abras né, estimula, que a Abras respeita, que a Abras até tenta desenvolver, tenta estimular para o futuro, em suas coletâneas. Então, assim, eu começaria com o livro Estudos e História Jaguaribana, meu primeiro livro, lançado em 2003, teve segunda edição em 2003. Esse livro, ele conta a história da nossa região jaguaribana. Para os confrades de outros estados do país, né, os estados do Nordeste do país, e até de outros estados, porque eu já sei que tem outros estados aí do Sul que têm confrades, né, que tem confrades da nossa academia. A nossa região, o Vale do Jaguaribe, pode-se dizer que foi a primeira região colonizada do nosso Ceará. Então, é uma região de uma riqueza histórica muito grande. E era preciso resgatar essa história. Esse livro aqui, nesse livro, eu tento estudar, eu tento analisar, estudar, dar detalhes sobre a evolução histórica do Vale do Jaguaribe em todos os seus campos. O campo social, o campo econômico, o campo político. Claro, eu sempre gostei mais de estudar os campos social e econômico, mas eu tinha que desenvolver estudos de forma geral. Então, esse livro aqui, Estudos de História Jaguaribana, foi o meu primeiro trabalho. Ele é uma história, tenta resgatar a história do Vale do Jaguaribe, e por que não dizer uma história do Ceará, a história do nosso sertão, a história que o Vale do Jaguaribe aqui traz muitas histórias, esteve envolvido em temas em questões muito interessantes, como a Confederação do Equador, né, como a revolta do quebra-quilos, o próprio cangaço, né, a questão do coronelismo, tudo em todos esses temas, em todos esses aspectos, a região jaguaribana teve uma correspondência histórica muito grande, eu não poderia deixar de falar sobre isso. Em 2006, lancei A Tragédia dos 1000 Dias, a seca de 1877, 1879 no Ceará. Vocês vão notar logo, confrades e confreiras, que eu tenho uma predileção muito grande por esses assuntos, principalmente os assuntos relacionados à seca, ao cangaço, ao coronelismo, mas principalmente os assuntos relacionados à estiagem. Porque a nossa região, a região Nordeste, ela sofreu muito e sofre ainda, né, com esses fenômenos aqui meteorológicos, esses fenômenos, né, que a gente não pode negar, eles tiveram um reflexo muito grande na nossa evolução política, na nossa evolução econômica, na nossa evolução social. E esse livro aqui,
ele tenta falar da história da maior seca que houve no Nordeste do Brasil. A seca dos 200. Nós tivemos muitas secas aí, muitas secas interessantes, muitas secas impactantes. Nós tivemos a seca dos 38, a seca dos 37, 1777, né? A seca, né, do 15, depois eu vou falar, a seca de 32, a seca de João Miguel, não é isso? Mas a seca de 1877 foi, segundo os estudiosos, segundo os nossos mais abalizados estudiosos, a maior seca que houve na história do Nordeste. Calcula-se, Eloy de Souza fala, calcula-se que tenham morrido 500 mil pessoas durante essa estiagem em todo o Nordeste. No Ceará, nós tivemos uma perda de pessoas equivalente a 250 mil. Então, um fenômeno, uma coisa que não poderia deixar passar. Muita gente questiona, muitas pessoas que me questionaram depois que eu publiquei, por que eu me dedicaria a um assunto tão triste, um assunto que, né, traz tristeza, traz uma coisa assim, tétrica, uma coisa assim, né? Mas a função do historiador, a função do pesquisador é abrir as caixas de Pandora. É falar desses assuntos. É colocar para gerações futuras, gerações vindouras, esses relatos, esses assuntos. O que é que temos aqui? Nós temos documentos, nós temos a história do povo, nós temos o sofrimento do povo, a reação das autoridades, nós temos aqui o dia a dia, o cotidiano do sofrimento, como é que essas pessoas passavam, muitas pessoas morriam de fome, muitas pessoas morriam envenenadas porque iam para Mucunã, iam para ervas silvestres, para se alimentar, para tentar viver. Essas histórias não podem morrer. Essas histórias têm que ser passadas para as gerações vindouras, para que as pessoas entendam a evolução nordestina. Em 2015, eu lancei o livro do centenário da seca do 15, 1915, a história dos sertanejos cearenses no ano da seca. Um livro que complementa o anterior, né? Nós falamos da seca dos 27 e aqui a seca do 15. Muito conhecida nacionalmente por causa do romance da Raquel de Queiroz, que é a nossa conterrânea, né? E eu fiz um ensaio sobre a seca do 15. Claro que eu não tive a pretensão de fazer um livro com o impacto da Raquel de Queiroz, mas eu, seguindo a minha trilha, a minha, né, verve de pesquisador, tentei fazer um livro que recuperasse a história da seca do 15 no Ceará, né? E, da mesma forma que eu fiz em relação ao livro da seca da tragédia dos 1000 dias, eu coloco aqui todo o cotidiano da seca do 15 no nosso Ceará, a reação das autoridades, como as populações se comportaram diante do fenômeno, a questão como foi a atitude governamental, né? Como foi a atitude dos políticos, como foi a atitude do sertanejo, como ele se comportou, será que o sertanejo foi inerte? Como ele via, como ele reagia diante do fenômeno tão brutal. E esse livro aqui, eu fui até convidado também para participar da Bienal de Brasília, infelizmente, também por problemas pessoais, não pude participar, né? Eu fiquei muito triste, fiquei muito decepcionado, fiquei desolado até por não ter participado, por não ter defendido essa tese, porque o que chamou a atenção de muitas pessoas que leram esse livro é porque ele tem um capítulo especial sobre os campos de concentração. Muita gente fala dos campos de concentração como se fosse apenas coisa da guerra, né, da Segunda Guerra, dos nazistas, aquela coisa. Mas nós já tivemos campos de concentração na seca do Ceará. E em 15 já tivemos o primeiro campo de concentração. E em 32 esses campos de concentração vão continuar. E então esse livro, ele tenta resgatar essa história. Tenta resgatar, mostrando que houve realmente o campo de concentração. O campo de concentração para concentrar os sertanejos, para separar os sertanejos de todas aquelas cidades de Fortaleza. Mas, amigos, eu acho que muita gente, né, da Abras se interessa mais pelos assuntos sobre cangaço.
E eu acho assim que eu não poderia deixar de dar especial atenção ao livro A Misteriosa Vida do Lampião, que foi lançado em 2008. Já está em segunda edição, essa edição aqui de capa dura é de 2016. Fiquei muito feliz, esse livro já foi vendido, já foi repassado para muitas pessoas, né? Já tivemos, meus amigos, segundo a minha contabilidade meio fraca, mas já tive mais de 6 mil vendas, 6 mil exemplares vendidos desse livro. Mas eu não estou aqui propagandeando, mostrando a questão comercial do livro, não. Vamos defendê-lo, né? Vamos tentar argumentar sobre os seus benefícios, se é que os tem. Eu nunca tive a predileção de ter a verdade sobre o Lampião. Esse livro não é um livro, uma biografia do Lampião, como o Lira Neto faz, como aquele autor carioca lá, o Ricardo faz. Eu não tenho essa predileção. Mas a figura lampiônica, ela chama muita atenção. E o que chama mais a atenção do pesquisador, confrades e confreiras, o que mais chama a atenção é que uma infinidade de versões, uma infinidade de verdades, de supostas verdades, de escritos sobre o tema. Porque eu acho assim, muitos escritores, muitos biografados do Brasil, eu já li muitas biografias de personalidades brasileiras, Getúlio, né, o Garrincha, outros biografados aí, né, de pessoas, Juscelino, né, eles não têm tantas versões, a vida dele não é permeada de tantas versões como acontece em relação ao Virgulino Ferreira da Silva. Me chamou a atenção disso, eu acho que chamou a atenção também de vocês, confrades e confreiros da Abrais. E eu coloquei, a finalidade desse trabalho, era colocar para o leitor, para o leigo, as versões sobre a vida do Lampião. E eu acompanhei, desde o início, desde o nascimento até a sua morte, as versões. E esse livro é isso. É o mistério, para entender o mistério que foi a vida do Lampião, porque o Lampião consegue trazer vamos dizer, questões, assim, tudo é questionável a respeito de Lampião. O nascimento, onde nasceu, a família veio de onde, né? Aquela questão familiar inicial, que deu início todo aquele problema, qual foi o papel dele lá com o senhor Pereira, se ele tinha papel apenas coadjuvante ou não, e o pior, né, assim, o que traz mais questões sobre sobre a biografia lampiônica é justamente a questão da morte de Lampião, que até hoje provoca tantos debates, tantas polêmicas. E esse livro é uma humilde contribuição a respeito da vida de Lampião. Não é uma biografia, repito, de Lampião, mas é um acompanhamento de todas essas versões, e eu coloco, como o Ideberg já salientou anteriormente, eu coloco toda a bibliografia que foi usada, né? Eu achei, às vezes até cansa o leitor, porque eu coloco muitos rodapés, mas é porque eu precisava colocar isso para que o leitor tivesse depois condições de fazer o que eu fiz, para tentar rever, né, tentar, até por ele mesmo, depois, encontrar respostas que eu não tive. Né? Respostas que eu não tive. Então, amigos, esse é o quarto livro, né, foi o quarto livro desses 7 que eu gostaria de salientar para vocês. Porque como eu falei anteriormente, aqueles outros 3 livros que foram publicados não têm muito a ver com as temáticas e questões que são tão bem suscitadas pela Abrais, né? Tá certo? Então, esse é o Cicinato Ferreira Neto, tem 55 anos, que é apenas mais um confrade que veio ajudar, que tenta... eu acho que nem merecia estar aí, mas
eu agradeço demais, viu, Lindenberg, pela sua lembrança. Eu espero não decepcioná-los, confrades, decepcioná-los com freiras. Estou aí para ajudar, estou aí para fazer opinião. Eu quero aprender com vocês. Tem muita gente aí, Gilmar Teixeira, aí, Lindenberg, né? O meu conterrâneo, Ângelo Osmiro, uma pessoa que eu admiro muito, né? Pessoas aí que eu vou aprender muito. Fiquei muito feliz porque também sou confrade do Frederico Pernambucano, né? Um dos meus grandes, um dos meus, né, meus ídolos, né? Aqui na escrita. E eu só tenho a agradecer, pessoal. O meu patrono na cadeira 35 é o William Palha Dias, o piauiense. Ele nasceu em Caracol, 17 de setembro de 1918, filho de Claudionor Augusto Dias e Leonor Palha Dias. Eu reconheço, eu confesso, confrades e confrades, que eu não conhecia, não tinha muito conhecimento. Aliás, eu não tinha conhecimento nenhum sobre o William Palha Dias. Mas esses dias que foram dedicados à pesquisa sobre o meu patrono me trouxe revelações surpreendentes, revelações extraordinárias. E eu só tenho a agradecer porque aprendi mais e mais. Aprendi cada vez mais sobre uma personalidade nordestina que eu não conhecia. O William Palha Dias é um destes. Ele é um autodidata, eu posso dizer que é um polímata, uma pessoa que se destaca em várias atividades. Ele nasceu, como eu falei, em Caracol, no Piauí, viveu quase 100 anos, né? E se destacou em todas as áreas em que atuou. Ele foi juiz de direito, depois se formou já com 41 anos de direito. E depois se tornou, né, depois advogou e depois se tornou juiz. Foi também, muito tempo, assessor, né, trabalhou no Departamento de Estradas e Rodagens do Piauí. E aposentado, vejam só, pessoal, aposentado, dedicou-se ao jornalismo e à literatura. Um polímata, realmente uma pessoa de muito valor. Eu não tinha conhecimento sobre as atividades do William Palha Dias. E quando aposentado, quando ele já dedicou-se ao jornalismo com afinco, ele foi responsável, né, foi um dos responsáveis diretos pela criação da Associação do Profissional de Jornalistas do Piauí. E participou da Academia Piauiense de Letras. Ele fez parte também do Instituto Histórico e Geográfico do Piauí e do Instituto Histórico de Oeiras, do Piauí, e da União Brasileira de Escritores, seção do Piauí. E, pessoal, a obra desse homem, desse grande juiz, desse grande escritor, jornalista, é vastíssima. São 18 títulos. E eu fico me perguntando onde eu estava, né? Onde nós estávamos, eu principalmente, para falar por mim, que eu não tinha ouvido falar do William Palha Dias com essa riqueza literária que ele tinha. Então, eu acho que até eu entendo essas coisas por displicência nossa, displicência do pesquisador, que não se dedica a estudar com afinco a sua história literária, a sua história né, do Nordeste mesmo, porque a gente descobre essas coisas estudando. A gente descobre estudando. Eu tive o prazer, tive a felicidade de fazer esse conhecimento com esse estudo que me levou à academia. E eu citaria, claro que a gente não pode falar de todas elas, de todas essas obras, mas eu citaria aqui, para destacar para vocês, né, para vocês acadêmicos da Abras, o seguinte: ele publicou o primeiro livro, Caracol na História do Piauí, 1959. Caracol, como eu já falei, é a cidade natal do William Palha Dias. Então, ele já começou fazendo um ensaio histórico, tentando salvar, tentando resgatar a história do seu município, né? Caracol na História do Piauí, 1959. Endoema, um romance de fundo histórico de 1965. Os livros do William Palha Dias,
eles têm um aspecto diferenciado, eles são, assim, pode ser, tem uma peculiaridade, porque eles são romances históricos. Então, eles, além de informar ao leitor, tem informações muito importantes sobre a história, sobre a sociologia, né, dos povos, né, a sociologia da sociedade, a sociologia das suas cidades, né, ou seja, a fisionomia de seus povos, ele agrada com o fato de ser um livro, um romance, uma coisa assim, uma leitura agradável, uma leitura que não... Os ensaios, eu reconheço, eu sou ensaísta, os ensaios, eles agradam até certo ponto, mas os romances históricos, eles agradam muito mais, porque além de informar, eles trazem informação, eles agradam pela leitura. Então, Endoema foi o primeiro romance histórico do William Palha Dias. Ele foi escrito em 65. E os romances históricos do William Palha Dias, começando por Endoema, eles resgatam a história da sua região natal, né? A sua região que é o sul do Piauí, falando da evolução econômica, evolução social, né, dessas regiões. Que, como se sabe, a região sul do Piauí foi uma região muito rica em maniçoba. Né? Maniçoba, que é uma palmeira, né? Depois que, inclusive, fizeram até borracha de maniçoba, borracha. E a evolução, essa evolução econômica, que levou à criação de fazendas, criação de cidades, é resgatada pela obra do William Palha Dias. Endoema, 65, foi o primeiro romance nesse sentido. Eu vou deixar para falar do principal romance depois dele, né? Mas nós vamos, se temos ainda mais algumas obras fundamentais do William Palha Dias, né? E o Sibarita Casou, romance social, publicado em 78. Os Irmãos Quixaba, uma novela, escrita em 1979. Essa novela, ela teve muito sucesso no Piauí, e ela foi, depois, embasaria até um roteiro de longa-metragem. Ela foi aproveitada até como filme, um tema de filme, para você ver como o William Palha Dias escrevia tão bem. Ele foi aproveitado como roteiro. O livro foi colocado foi base para um longa-metragem que foi, né, realçou o Piauí na cultura nordestina. Os Irmãos Quixaba, uma novela escrita em 1979. Nós tivemos também, escritos por William Palha Dias, Mulher Dama, Sim Amadama, romance de 1982. Temos também O Dia a Dia de Todos os Dias, 1983, que é uma espécie de resgate histórico da sua família. O William Palha Dias falando do dia, de todos os dias, ele falando da família dele. Para que, se vocês não sabem, a colonização do sul do Piauí foi decorrência, né, foi diretamente ligado à evolução da família Dias. Então, ele faz esse resgate histórico nesse livro, O Dia a Dia de Todos os Dias. Alcorão Rubro, um documentário, foi publicado, foi, né, lançado em 94. Memorial de um Lutador Obstinado, Memórias. Esse é um livro muito interessante, talvez seja um dos livros mais vendidos por ele, porque ele resgata todas as suas memórias como juiz, como escritor, como advogado, jornalista. Um livro muito interessante do William Palha Dias também. Foi escrito em 98. Como vocês podem notar, quanto mais o tempo passava, mais ele se dedicava à leitura, né? Mais se dedicava à escrita, mais se dedicava à publicação. Papa Amarelo, Drástica Solução. E nesse romance histórico, ele fala muito sobre o cangaceirismo, né, e a violência no Piauí. Nessa evolução social e econômica que ele também representou nos seus outros livros. Mas nesse livro aqui, especificamente, Papa Amarelo, Drástica Solução, é de 2000, ele narra a guerra, né, fratricida, a guerra entre famílias, a violência, o cangaceirismo, como se dava toda aquela capangagem, como os fazendeiros usavam, os capangas usavam o seu poder político para derrotar os demais. Aí a gente lembra logo do nosso
né, no tempo dos Bacamartes, do Juarivá Macedo, aqui do Ceará, né? Um livro que realmente tudo tem a ver com os nossos temas aqui da Abras, né? Marcas do Destino, foi publicado em 2003, também é uma ficção regionalista, foi um livro, um romance histórico, também teve tema também a evolução histórica da cidade natal do William Paradies, que era Caracol. E a gente, com esse livro aqui do Marcas do Destino, eu cheguei até a folhear algumas páginas, a gente não consegue assim, notar muita diferença, né, com o texto do Jorge Amado, que fez o Ciclo do Cacau, né? E a gente lembra também do José Américo de Almeida, nos seus temas nordestinos aí, no começo, na bagaceira, né, 1928, 1930, e assim. E esses textos do William Paradies fazem lembrar, claro que não são, tem as suas peculiaridades, mas fazem lembrar muito o Jorge Amado, fazem lembrar muito o José Américo de Almeida, fazem lembrar muito o Graciliano, e também o José Lins do Rio, né, com seus devidos, né, com as suas devidas ressalvas, é claro. Nós tivemos, continuando aqui, o Rascunho Histórico de Cristino Castro, de 2003, outro livro do William Palha Dias, né, que aí, do mesmo jeito que ele fez em relação ao primeiro livro, que era sobre Caracol, ele fez aí sobre a cidade de Cristino Castro, porque ele foi juiz nessa cidade, e ele tentou recuperar também a história desse município. Ainda lançou o Motorista Gregório Mártir Santo, de 2005, Inusitado Peregrino, de 2006, e Trilogia Romântica, de 2008. Mas a principal obra do William Palha Dias, a principal obra que hoje é reverenciada em todos os sites, né, sobre, inclusive da Academia Piauiense de Letras, falando sobre isso, é Vila de Jurema, lançado em 1973. Esse livro é um livro, assim, que resume tudo, né, que resume toda a história da colonização do Piauí, né, e é o livro que teve mais repercussão, porque ele fala de toda a evolução do ciclo da maniçoba no Piauí. Aí ele fala, claro, tem uma forma romanceada, mas ele consegue recuperar com maestria a história da família, das primeiras famílias dos maniçobeiros, a história da briga dos primeiros maniçobeiros, a evolução política dos primeiros municípios nessa região da Maniçoba. Ele resgata, como ninguém, a história da colonização do sul do Piauí. E não seria, eu posso dizer hoje, como eu sou como patrão do William Palha Dias, eu acho que eu me atrevo a dizer que a história da colonização do Piauí, do sul do Piauí, não seria a mesma, não teria não seria tão bem conhecida se não fosse a obra do William Palha Dias. Eu fico muito feliz por tê-lo como patrono. E eu também, aproveitando o embalo aqui, né, eu aproveito novamente, eu não sei se pude fazer as explicações necessárias sobre mim, né, sobre mim e a obra do William Palha Dias, mas estou aí para tirar as dúvidas que surgirem, né? Muito obrigado, pessoal. Maravilha, Cicinato. Muito bom, muito bom. Eu pediria aos confrades que se reservem a fazer perguntas, a fazer intervenções, ao final, após a apresentação que o nosso confrade Nivaldo vai fazer logo em seguida, para a gente poder organizar e controlar melhor aqui o tempo. Então, se segurem aí um pouquinho e logo mais a gente retoma perguntas ou alguma observação, tanto com relação à exposição do confrade Cicinato, como também a do Nivaldo, que a partir deste momento, Nivaldo, tem a palavra, você tem aí até 30 minutos também para falar um pouco sobre você, falar um pouco sobre a Água Branca, sobre esse torrão que você resolveu
abraçado de uma vez e não sai daí de jeito nenhum. Com a Não, palavra, você, Nivaldo, fique à vontade. bom, boa noite, meus É caros. só uma explicaçãozinha antes de você começar, Nivaldo. Cicinato, as secas são objeto da nossa academia também. É sertão, mais do que qualquer outra coisa, está ligado às secas. E secas que tão bem conhece o Nivaldo, mas o Nivaldo Cicinato, numa seara um pouco diferente, ele adentra na parte genealógica de uma região do Nordeste que praticamente se espraiou pelo Brasil, pelo Ceará e por toda a nossa área de estudo. Nivaldo, com você, fique à vontade. Bom, eu sou Nivaldo Alves de Carvalho, nasci em 3 de janeiro de 1949, na fazenda Água Branca de Baixo, e fica em terras de uma antiga fazenda chamada Panela d'Água, e onde saiu uma quantidade enorme de pessoas descendentes de um casal primitivo de nome Manuel Lopes Diniz, português, e Maria de Barros da Silveira, já brasileira. Eu sou filho de Alcides Alves de Carvalho Barros e Rosa Maria de Carvalho. Nasci em 3 de janeiro de 49, como já disse, e o meu estudo acadêmico, o, legal, como posso dizer, não foi essas coisas todas, porque as oportunidades não me foram oferecidas. Eu nasci na fazenda, tive direito às primeiras letras com uma professora particular, e escrevia de lápis grafite e botava a gente para cobrir com uma caneta, com a pena. Enfiava no tinteiro e cobria com a tinta azul. Lembro bem disso, né? Para aprender as primeiras letras. Depois fui para a cidade fazer o primário, naquela época, que chamava primário. Aí tinha que voltar para a fazenda. Era aquela história. Eu estudava 2, 3 anos, deixava 2, 3 anos, e eu não tive assim, uma educação regular, como muitos de vocês tiveram, porque não tinha como. Meu pai não era um homem de poucos recursos, e, além do mais, se fala muito em secas, mas as pessoas esquecem também da enchente. A gente aqui mesmo, na nossa região, tanto a seca como a enchente nos dá prejuízos incalculáveis. Eu mesmo pude participar da seca de 59, 58 e 59, 1958 e 1959. Eu lembro bem, eu menino já com 10 anos, mas mesmo assim já servia para sapecar o mandacaru e o xique-xique para alimentar o gado e outras criações miúdas, né? E o prejuízo foi imenso. Aí nos levaram, já tinham os irmãos trabalhando em Paulo Afonso. Meu pai foi para São Paulo para ser operado de uma ferida cancerosa que tinha no nariz. Passou lá 6 meses e nós fomos, os mais novos, 4 mais novos, fomos morar com nossa mãe em Paulo Afonso, passamos 6 meses. E lá a gente também estudou no colégio, parece que chamava até Adolzindo Magalhães, eu lembro, em 1959. Em 60, meu pai voltou de São Paulo e achou por bem trazer a família toda para a fazenda. E aí, com o movimento de seca, 2 anos, 3 anos quase de seca, quando ele voltou, já o ano de 1960 foi um ano de muita enchente e aquela coisa. O que não tinha quebrado, ou não tinha matado de fome durante os anos de seca, quebrou com a enchente e arrasou mesmo. Ficou só a casa e as cercas laterais dos baixios, que
Nós, no Nordeste aqui, a gente tem mais cuidado em cercar os baixos para plantio, feijão, milho, essas coisas. E a gente continuou sem a escolaridade, eu e meu irmão mais anterior a mim, as outras duas meninas mais velhas ficaram em Paulo Afonso com as irmãs. E aí eu continuei acompanhando meu pai, e mesmo assim eu tinha aquela sede de conhecimento. Até um jornal que eu encontrava na rua era motivo de alguma coisa para ler. Não tinha condição financeira de comprar livros, nem ninguém me oferecia, nem dava. Mas eu lia tudo no mundo. Lá na casa do meu pai, era uma casa assim que sempre tinha uma professora particular ou municipal, e vinham pessoas de Belém de São Francisco, o pessoal de Belém eram chegados a meu pai, tinha diversos irmãos, pessoas lá também eram meio social bem mais educado, né? E mandavam revistas, livros, essas coisas para a gente. Inclusive, eu conheci uma versão do Inferno de Dante, do Dante Alighieri, que tinha lá na casa do meu pai. Era uma coisa horrível, tinha um inferno mesmo, com tudo quanto era de demônios e tudo quanto era de coisa, era uma coisa assombrosa, mas eu achava interessante aquilo. Eu nunca tive medo de folhear tudo, era um volume grande que alguém mandou de São Paulo para ele, né? Mas eu sempre tinha aquela sede de conhecimento, era coisa interessante. Eu tinha vontade de conhecer, de ler, e qualquer coisa para mim era uma leitura. Numa dessas buscas, nas gavetas, nas malas velhas, as coisas, eu encontrei um folheto, não era bem um livro, era um pequeno folheto, o escrito Família Carvalho de Panela d'Água, de autoria de Benedita Maria de Carvalho Barros, mas que foi mandado imprimir pelo juiz, o doutor juiz Elísio Caribé de Carvalho, Elísio Cantarelli de Carvalho Caribé, de Belém de São Francisco, que também era dessa família, né? E eu me interessei por isso, e não é que foi a célula máter da coisa. Daí eu comecei a me interessar por genealogia e por outras leituras, história do sertão, tudo isso para mim fazia parte do cotidiano. E comecei a pesquisar, porque eu digo para as pessoas que a gente tem três vertentes de busca da história e da genealogia, porque a genealogia não é uma ciência exata, ela não tem condição de ser uma ciência exata nunca, porque a gente depende da informação, da oralidade dos mais velhos, e sem ela você não sai do lugar, e depois você tem que ir buscar os documentos, a documentação escrita, que são batizados, casamentos, óbitos e inventários. O inventário é o melhor deles, porque tem o rol de herdeiros do fulano de tal morto, e muitas vezes a data de morte do inventariado e a distribuição dos bens, tudo isso faz parte e nos enche de conhecimento, né? E com essa minha tia, Benedita Maria de Carvalho Barros, a coincidência é interessante, é que eu sou o 13º filho do casal Alcides e Rosinha, e ela nasceu em 1913, na mesma casa em que eu nasci. Era uma exímia detentora de conhecimento da genealogia dessa família, desse casal, Manuel Lopes Diniz e Maria de Barros da Silveira, da Panela d'Água, e ela adquiriu esse conhecimento através da sua mãe, Maria Firmina de Carvalho, apelidada Seacota, que era a segunda esposa do meu avô, Tiburtino, o dono da Fazenda Água Branca. Ela, em 1900, participou da partilha da Fazenda Urubu, no município de Salgueiro, onde eram herdeiros somente pessoas dessa família. E Seacota, madrasta do meu pai, ela participou
porque era interessante. Ela sabia ler e escrever muito bem e tinha um poder mental como ninguém. As pessoas aqui diziam que ela tinha era uma coisa como um encanto, porque ela sabia rezar meio mundo de rezas e tinha um poder de amansar as pessoas quando estavam em atrito. Se ela chegasse, tinha pessoas querendo brigar ou coisa parecida, ela tinha um poder mental tão forte que ela acalmava qualquer coisa. Inclusive, nós temos uma passagem muito interessante de Lampião, quando fez o massacre dos Gilos, no dia 28 de agosto de 1926, né? Ele veio de lá para cá, da Tapera, que é uma fazenda vizinha, distante da nossa, mas entre uma fazenda e outra, de Água Branca para o Tapera, tem uma caatinga chamada Caatinga do Tamboril. Ela tem mais ou menos umas 2 léguas de extensão somente de caatinga, não tem morada nenhuma, né? Ele atravessou com os cangaceiros e vieram direto para Água Branca, na casa do meu avô. No intuito, diziam alguns cangaceiros que eram conhecidos da família, de assaltar, de tomar armas, dinheiro, porque ele era inimigo de um irmão da esposa do meu avô, né, de Seacota. Chamava Martim Rodrigues da Caeira de Salgueiro. E ele vinha no intuito de assaltar, de tomar armas, de pegar dinheiro, de sequestrar. E na casa, nesse dia, só estava meu pai, Alcides, essa minha tia, com 13 anos de idade, a Benedita, e uma irmã de meu pai, chamada Amália, e apelidada de Sinhazinha, que já era moça, e uma moça que foi criada por eles, chamada Maria Luísa. De repente chegou um mundo de cangaceiros, e, todo fedendo a pólvora e sujos de sangue, do que tinham feito a desgraça pior do mundo, mataram 13 pessoas lá. E é tanto que meu pai dizia que daqui da Água Branca ele escutava as rajadas de tiro. Parecia uma coisa, não parecia nem um tiroteio, fazia rá, 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 como que eram fogos de artifício, né? E aí chegaram esses homens, de repente, tudo querendo alimentação e água, e o meu avô Durão, que ele era major da Guarda Nacional e também era juiz distrital, ou juiz de paz, do 2º distrito, que hoje é Carnalbeira da Penha, né? Aí ele não abriu, de maneira nenhuma, Lampião. E ainda diziam eles que Lampião tinha um parentesco, naquela época chamava bastardo, os pais, avós de Lampião, tinha uma das avós dele que era Lopes, também descendente dessa mesma família, por uma bastardia. Eu nunca apurei isso, não. Lampião chamou ele em particular na calçada e disse a ele que ele tinha que colaborar com ele, em dinheiro, ou ficar com 2 baleados, que se chamavam, tinham um apelido de Coqueiro e Gengibre. E o velho não cedeu de maneira nenhuma. E a conversa começou a alterar, e meu pai, vendo que ia se dar um transtorno muito grande, ou pelo menos morte da família toda, né? O velho, a velha, meu pai e 2 irmãs. Aí meu pai pediu licença e disse para Lampião que ficaria com os baleados, os 2 baleados. E aí o velho disse, mas você fica por sua conta, mas eu não participo de nada, que eu sou serviçal do governo e não vou entrar nessa de maneira nenhuma. Meu pai, não pode deixar. E isso causou um malefício desgraçado, porque na época a política comandada pela oposição, ele era metido a político, já tinha sido até vereador, Floresta, e aí a perseguição dos volantes de Mané Neto, do Major Teófanes, foi implacável em cima dele, do velho. Meu pai dizia, não,
quem acoitou, quem alimentou, quem cuidou de cangaceiro fui eu. Mas eles só queriam mesmo o velho, o Tiburcino. Aí levaram ele debaixo de ordem para Carnalbeira, e de Carnalbeira ele passou 6 meses debaixo de ordem em Flores. Depois que voltou, aí a exigência das autoridades foi que ele deixasse a fazenda e fosse embora para outro canto. Aí ele foi para Belém São Francisco, onde já tinha um filho e uma filha casados, constituíram família lá. Passou uma época, mas meu pai ficou na fazenda. Meu pai disse, eu não posso largar tudo de mão e deixar abandonado por conta de quem quer que seja. Meu pai ficou residindo aí e o velho lá em Belém. Depois ele voltou quando acalmou a coisa, mas ficou doente, o coração começou a fraquejar e, de repente, ele morreu do coração com 63 anos de idade. E meu pai ficou indignado com essa danação, porque o velho não tinha culpa nenhuma da coisa, foi quem pagou, inocente. Aí, nessa ida dele com a família para Belém, essa minha tia, a mocinha ainda, foi quando fundaram um colégio em Belém São Francisco, e ela ficou com a irmã, aí foi estudar, já meio madura, né? Ela já se formou com 42 anos de idade. E era uma pessoa muito inteligente, pessoa boníssima, maravilhosa, e deixou um cabedal de conhecimento genealógico imensurável, que a gente tem muita gente que se serviu desse início, desse trabalho dela, a família de Panela d'Água, e que lançou livros a custo do início disso, dessas raízes desse trabalho de Seadita. Só que ela nunca lançou nenhum livro, como eu também. Eu tenho essa quantidade de cadernos escritos à mão, mas nunca consegui colocar na praça, né? Eu acho que vou a viagem sem isso, deixa para a posteridade. Agora, livros de pessoas que lançaram livros com a ajuda das minhas pesquisas, tem esse livro aqui da minha parenta Zélia Primo, o Clã do Tapuio, tem esse aqui, Cruzes do Cangaço, dos meus conterrâneos, menino, o nome dele, meu Deus, Márcio Carmelita e Menino Ferraz. Também tem um capítulo que fui eu praticamente quem ditei para ele, né? Esse livro também de dona Lídia Gomes de Menezes, eu dei uma colaboração muito boa, e ela reformou um livro que já tinha lançado, mas que ela pesquisou muito pouco em documentos, né? Tem também do nosso nobre presidente, faz um agradecimento a mim, não sei por quê. Sabe, ele sabe. Mas eu participei também com algumas informações. Esse aqui, de Jonas de Sá Carvalho, praticamente foi quase todo, fui eu que cedi, um dos meus escritos, só que na digitalização desse livro cometeram tantos enganos que eu trouxe uns para vender e devolvi, porque tinha mais erro do que acerto. E, no momento, eu fiz a genealogia da família Novaes de Floresta, está digitalizado, mas também não tem, assim... Acho que vão lançar, porque eu dei para eles, né? Eu dei para Claudinho e Gracinha de Tony Novaes, e disse a ela, não, se quiserem pode publicar, se quiser fazer uma homenagem ou dizer que eu participei, tudo bem. Se não quiser, não tem problema não, já estou acostumado. Mas é um volume, dá um volume, um livro grande, né? Também pesquisado documentalmente.
tanto pela a busca da oralidade, como aqui e lá uma filazinha também em quem já publicou, principalmente nosso presidente, que é esperto no negócio. Eu fui um dos primeiros florestanos a me incentivar na pesquisa e que eu sempre indiquei para as pessoas que os livros de Leonardo, esses sim, merecem confiança, porque eu conheço a história do nosso lugar, conheço as nossas raízes, que são praticamente os Gomes de Sá, os Silva Leal, os Ferraz, os Barros da Silveira, todas as pessoas de floresta. Se você separar 5 pessoas em floresta, se não tiver o sangue dos Barros da Silveira, foi que veio de fora depois. E, por incrível que pareça, as famílias principais de floresta, a gente divide em 4 ramos. Ferraz, Novaes, Carvalho, Menezes. Mas dentro desse trançado, parece mais uma trança, né? Aí tem o Barbosa, o Gomes de Sá, que o Gomes de Sá é raiz de todas as outras. E eu fui me aprofundando, e aquela história é um vício. Genealogia é um vício. Você não fica satisfeito nunca. Você fica sempre com vontade de buscar mais e mais. Agora, durante essa época em que eu busco, eu acho que faz mais de 50 anos, eu já estou com 75 e 10 meses. Eu encontrei coisas interessantes. Uma delas foi uma busca no Recife, nos parentes lá, e aí a parenta me recebeu muito bem, a gente conversando tudo, eu toquei no assunto de família, ela disse, meu filho, deixe de ser besta com esse negócio de ficar fazendo recenseamento de defunto, isso não leva a lugar nenhum. E eu dei risada. Aí ela disse, meu pai deixou aqui uma mala cheia de livros, de anotações de tudo, retrato, muita coisa. Procurei se tinha dinheiro, não tinha, botei tudo no lixo. Eu digo, oh, não faça isso não, isso é um crime, a pessoa matar a história do seu próprio povo. É uma atitude criminosa, né? Mas é assim, cada um é cada um, é como política. A gente tem que respeitar a opinião dos outros e também segurar da gente. A gente não pode modificar porque os outros querem, né? E é só isso mesmo. Eu não tenho muita coisa a oferecer. Eu acho que eu me considero o Plutão, o Mercúrio dessa pleia de astros que faz parte da Abras e principalmente nossos grandes como Frederico. Frederico, eu fico conversando bem pouquinho para não conversar besteira perto. Ele ligou para mim já algumas vezes, aí eu digo, doutor, senhor, me perdoe, mas eu sou um matuto. Engonçado, não é desengonçado, é engonçado. Não tenho um palavreado bem apropriado para conversar com o senhor, não, mas vamos ver se a gente resolve. Aí, quando terminei de dar as informações, ele disse, barba, cabelo e bigode. Foi completo. Ele disse, não subestime o seu conhecimento nem a sua capacidade. Eu fiquei lisonjeado, até fiquei um pouco orgulhoso, que eu não sou disso, não. Eu sou aquela história. Eu não sei se é de origem e tudo, mas eu me considero o cara mais humilde do mundo. Não tenho pretensões de nada no mundo mais. Fazendeiro, criador de bode e de gado e um ânsia de conhecimento. A gente morre, nasce, cresce e sempre buscando conhecimento. Eu acho que é a maior riqueza. Meu pai dizia para a gente que ele tinha 13 filhos, eu sou o 13º, né? E ele dizia para nós, todos os filhos, quando ele podia, que a maior riqueza que o homem e a mulher pode ter na vida é o conhecimento, porque ninguém tira dele. Pode roubar o que ele tiver, os bens todos, mas o conhecimento ninguém toma. E é uma verdade, porque a gente
tentou, teve alguns que se formaram, as moças. Interessante. Meu pai, naquela época em que mulher era proibida de aprender a ler e escrever, minha mãe, muito trelosa, ela aprendeu vendo uma escola que tinha na casa em que ela foi criada, só para homens. Ela estreitava na porta e conseguiu aprender a ler e escrever. E tinha uma memória de elefante que eu nunca tinha visto daquele jeito. Toda cantiga que se cantava uma vez, essa mulher aprendia. E minhas irmãs, às vezes, estudando latim, nessa época, no ginásio, dava latim. Ela lavando os pratos e as meninas discutindo o verbo em latim, até que ela se zangou e disse: ó, meninas, também vocês não aprendem nada mesmo, não. Deixa eu dizer como é. Aí passo a história, a conjugação do verbo em latim todinha, aí as meninas, minhas duas irmãs que estudavam na mesma classe: ó, mãe, vai fazer a prova por a gente, porque não estou tendo capacidade. Pois ela era terrível, ela tinha uma memória, e era poetisa, aprendia, não sei como. Lá em casa tinha um espuma flutuantes, e ela lia, não era fraca a leitura, escrevia, às vezes ela esquecia o P e o B, ela trocava, mas era uma coisa admirável. Dona Rosinha não era brincadeira. Era corajosa e tinha uma mente maravilhosa. Pena que aquela mulher não tenha estudado mesmo num curso superior, coisa que era uma verdadeira heroína, minha mãe. E criou 13 filhos dela, mais 3 que chegaram já depois de grandinhos, e deu conta do recado. Era muita gente em casa. Eu, como o último filho, aquela história, é o filho temporão, e quando a mulher diz que está grávida, aí o marido diz: minha Nossa Senhora, mais um não é possível. Mas estou aqui, 75 e 10 meses, e ainda não estou com vontade de ir embora, não. Estou com vontade de olhar para você e agradecer pela minha aceitação nesse grupo tão seleto, tão distinto, e eu não me sinto à altura de você de maneira nenhuma. Agora, vendo esse nosso confrade Cincinato discorrer sobre a sua sabedoria, eu fiquei até com vontade de pedir para deixar para outro dia para eu me apresentar. Para deixar para outro dia. Maravilha, maravilha, Nivaldo, maravilha. Floresta teve a grande sorte de ter, e Floresta, e mais ainda eu, de ter, desde os primeiros anos das minhas pesquisas, convivido com 2 grandes personalidades florestanas que sempre me ajudaram desde os primeiros momentos, com desprendimento fora do comum. Essas 2 personagens estão na nossa academia, Hildo Rosa e Nivaldo Carvalho. Todos 2, um na área basicamente na área da história de Floresta, dos sertões, e o outro adentrando nessa questão de genealogia, que eu desde muito tempo também voltei os meus olhos e encontrei em Nivaldo a maior boa vontade. Sem esse camarada, eu acho que nenhum dos meus livros sairiam. Nivaldo é uma pessoa, sempre foi uma pessoa extraordinária. E eu adianto, Nivaldo, você não precisa fazer mais nada. Você não precisa publicar livro nenhum. Mas mostra aí o peso dessas 3.000 páginas juntinho de você. Mostra aí, levanta aí de novo, mostra para o pessoal.
Vai dar tanto trabalho a Denis. Passar isso tudo por livros. Ó, isso aí é o trabalho de muito tempo. É uma vida. E, Nivaldo, não precisa fazer nada. O que ele já fez. Todo escrito à mão. Pois é. Ninguém, a não ser Nivaldo, teria condições de fazer esse trabalho aí. Parabéns, Nivaldo, parabéns. Cicinato, a academia é isso. É uma pleiade de confrades, cada um com a sua especialidade, com o seu gosto literário ou de pesquisa. São essas pessoas que fazem a nossa academia. Bom, vamos abrir, então, a partir de agora, os questionamentos, perguntas, e vamos começar pela Diana. Ainda está aí, Diana? Pode abrir o seu... Isso, pode abrir o seu... Pode se manifestar, tanto com relação ao Cicinato como ao Nivaldo. Sim. Eu, como professora, fico muito feliz pelo depoimento de Nivaldo. A dificuldade que ele teve de estudar. Quando hoje a gente vê tantos jovens têm toda uma facilidade, né? E ele, com toda essa dificuldade, nos dá, assim, uma lição, uma demonstração do querer aprender e do produzir. E também que ele não tem egoísmo nenhum de publicar. Ele repassa tudo o que pesquisa para os outros. Parabéns. E, Cicinato, eu gosto muito do assunto de secas. Aí eu lhe perguntaria, que eu já vi essa parte do Ceará, digamos, seria um Auschwitz brasileiro, né? A questão dessas secas e desses campos de concentração aqui no Nordeste. Qual foi, desses dois campos de concentração, digamos, o de maior profundidade, de maior dimensão, se foi o da seca de 1877 ou de 1915? Ouvindo? Está ouvindo? Bem, isso. Fazendo aqui só uma ressalva. Em 1877, na seca dos dois séculos, não houve campo de concentração. Né? Os campos de concentração das secas são nos anos de 1915 e 1932. Os maiores campos de concentração realmente são de 1932, porque eles englobaram todo o território cearense. Eu não tenho conhecimento se esses campos de concentração também foram colocados em outros estados, né? Eu não tenho conhecimento porque a minha pesquisa não foi até aí. Mas no Ceará, os campos de concentração em 32, eles englobaram todo o território cearense, inclui Cariri, região norte, Fortaleza. E em 1915, eles se limitaram à capital cearense. Então, pode-se dizer que em 32 os campos tiveram uma maior repercussão e realmente tiveram, assim, maior estudo, maior compreensão, maior interesse dos pesquisadores por esse tema. Os campos de concentração, quando a gente fala campo de concentração aqui em seca, a gente pensa que é só em 32, mas em 15 já tinha. Então, chamava de curral. Agora, em 1877, 1879, não é que não tenha tido, mas a minha pesquisa não chegou a vê-los no cotidiano, né, como eu vi no da seca de 15. Muito obrigada. Célia. Bom, meu boa noite a vocês, né? Eu não dei, nós já estamos quase terminando nossa reunião. Eu queria muito dar boas-vindas a esse amigo, a Cicinato, não é? Uma pessoa, um intelectual muito gabaritado, que vem para somar junto a nós, a nossa academia. E você, Gominho, falou tudo que eu ia falar de Nivaldo, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que a gente vê na simplicidade que ele exprime, e um sábio nas palavras, um sábio nas suas coisas.
como você, Nivaldo, eu também não tive muita oportunidade de estudo, não. Meu pai achava que só o segundo grau era suficiente. E a gente vai com persistência, galgando, não é? E somos muito felizes que, na certa idade, a gente começa a ter as oportunidades que a gente não teve e a gente fica doido para fazer muita coisa, não é mesmo? E a gente faz com muita alegria dentro da medida do possível e somos muito felizes de estar aqui participando dessa academia maravilhosa, não é? Eu sou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? E peço a Deus por todos. Obrigada. Maravilha, maravilha. Obrigado, Célia. Obrigado pelas palavras, viu? Então, Célia. Feliz. Luma, Boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos, né? E gostei demais da apresentação dos dois. E também estudei em Paulo Afonso e estudei no Adozino, viu? Só Nivaldo. foi você, não. Beleza. Nivaldo, só foi você, não, viu? Pois é. E acho que Gilmar também. E aí, eu gostei demais de sua apresentação e a academia, como Gominho disse, né? A academia ela é composta não só por escritores, né? E pesquisadores, mas também pelos notáveis. Eu acho que você não precisa mesmo escrever nada. Você já tem tudo aí escrito e não é um pequeno notável, não, você é um grande notável. Né? Então, a academia está completa, da gente estar brilhantando como um todo, e parabéns mesmo pela sua, sei lá, a humildade, né, de ser tão grande e se apresentar tão bem. Então, parabéns para você. E Cicinato, eu acho que estava falando comigo, por isso, né, teve hora que eu pensei que ele estava falando comigo e eu respondi. E eu respondi, porque quando ele começou a falar, né, sobre o William Palha, eu conheci bem assim, a literatura dele, porque, como professora, eu tinha uma locadora de vídeo e era vídeo didático. E aí a gente tinha muitos livros de novelas, né? Muitos vídeos de novelas, e daqueles vídeos que o livro caía no vestibular. E, como ele disse, Zé Américo, José Lins do Rego e William Palha era a trilogia que a gente sempre indicava, porque caía sempre no vestibular. Né? Então, eu já conhecia ali com os alunos, os irmãos Quixabas, né? Que toda vez caiu, uns 3 anos, caiu direto no vestibular. E William Palha, ele escreveu 2 livros didáticos com a esposa dele, né, que também foi para a escola, 2 livros dele com a esposa. Ele era professor de moral e cívica na época, né? Então ele tinha toda essa leitura dele, li Mulher Dama, e vários livros ele era assim, tanto que teve um concurso literário lá no Piauí, que acho que foi quando ele fez 90 anos, e parece que a Secretaria de Educação não deu o prêmio, não saiu a verba para o prêmio, e ele deu do bolso dele, o primeiro lugar, segundo, terceiro, foi ele que pagou, né? Então, eu já sabia, assim, da história dele, porque eu li alguns livros dele. E a gente aqui, tanto tinha o vídeo, né, da novela, como a gente adotava na escola o livro dele aqui, viu? O livro didático dele, e para o vestibular, os clássicos, né? Que é um dos Os Irmãos Quixabas. Parabéns, você apresentou muito bem. E parabéns a todos vocês. Muito bom. Obrigado, Luma. Obrigado. Lindenberg. Abre o microfone. Bem, dizer que eu estava aqui ouvindo atentamente os confrades, inclusive o nosso Nivaldo, e eu fiquei muito impressionado com a apresentação dele, mas eu confesso que ele me deixou uma dúvida muito grande, e eu queria que os confrades me tirassem essa dúvida. O que seria maior, a sabedoria dele ou a humildade? Então, acho que queria que os colegas depois me respondessem. Quanto ao nosso confrade Cicinato, 2 questões que eu queria ver com ele. Primeiro,
o próprio Nivaldo, se eu não me engano, falou que realmente a gente se preocupa muito, se fala muito das secas, mas a gente esquece as enchentes. É tanto que aqui, às vezes, a gente chama, quando dá uma enchente grande, é a seca verde, né? Mas, realmente, as enchentes, ela tem uma grande repercussão, assim, ao nível de se comparar com as secas? Essa é uma pergunta que eu faço ao Cincinato. E eu queria saber também do Cincinato, porque o lançamento do seu livro, A Misteriosa Vida de Lampião, a primeira edição é de 2008. A segunda edição é de 2016, se eu não me engano. Mas eu tenho um livro aqui que eu não consegui decifrar, que não é a primeira edição, pelo menos não disse que é a primeira edição, e nem a segunda, mas é de 2010. Então, me explique isso aí, meu irmão. Era só isso. Vamos lá. Eu tenho os 3 livros, por sinal. Certo. Sobre essa questão de seca, enchente, viu? No Vale do Jaguari, propriamente, aqui na nossa região, a gente pode dizer que realmente as enchentes tiveram uma repercussão, né, igual, talvez até superior à das secas, né? Aqui no nosso Vale do Jaguari. Por quê? Porque nós somos uma região dominada pelo Rio Jaguaribe, né? Então, aqui nós tivemos aqui, eu gosto muito de usar essa palavra, os colonizadores, né, os estudiosos dizem que nossa colonização foi potamográfica, ou seja, foi decidida por causa dos rios. A situação, a repercussão econômica, a valorização, tudo por causa do rio. Então, levando em conta esse aspecto, a gente pode se dizer que, especificamente aqui na nossa região, aqui no nosso Vale do Jaguari, as enchentes tiveram repercussão até maior do que as secas. A gente pode dizer isso. Isso é uma questão que depende muito do cada pesquisador, depende muito do cada... Eu tive predileção em estudar as secas, mas eu reconheço, inclusive do nosso primeiro livro que eu falei, o primeiro livro dos estudos de história jaguaribana, existe um capítulo especial também sobre enchentes. Por quê? Porque eu tive essa preocupação de entender também a repercussão das enchentes no nosso vale, na nossa evolução econômica. Mas isso é uma questão de pesquisador mesmo. Mas em termos de região aqui, para o pesquisador regional, eu acho que as enchentes tiveram repercussão talvez igual ou superior as enchentes tiveram repercussão igual ou superior das secas. Mas o que é mais frequente, Cincinato? É mais frequente a seca. A seca é mais frequente. Mas a enchente teve também repercussões muito grandes aqui na nossa região, do Vale do Jaguari. E eu acredito, eu posso dizer pelo relato do nosso confrade, né, do Nivaldo Carvalho, que isso aconteceu em várias regiões do Nordeste. As regiões de Ribeirinho do São Francisco, as regiões ribeirinhas do Parnaíba, né? Eu acho que teve muito disso. Faltam muitas pesquisas, falta um pesquisador talhado para esses assuntos, porque não podem realmente ser olvidados, não podem ser esquecidos de maneira alguma. Sobre a segunda questão, que você tratou, esse livro é de 2008, né? Essa é a primeira edição, né? Aí a editora lá, eu não sei se é porque ela não tem um trabalho muito profissional, como a gente entende as editoras aí no meio do mundo, elas não têm, assim, essa preocupação toda, e colocaram realmente, tem livro lá que colocam edições em 2010. Eu entendo, pelo que eu entendo de sistema de biblioteconomia, né? Nós temos uma primeira edição, que é aquela edição Príncipes, né? Naquela edição inicial, que é de 2008, e as outras edições, aquelas que são apenas reimpressões, não são segundas edições, não são consideradas edições subsequentes. É o que eu entendo. A editora colocou lá como um erro, foi em 2010 apareceu isso, 2010, mas não é uma segunda edição. Pelo que eu entendo. Mas o livro não diz que é a segunda edição, não, mas só a data que... Exatamente. Exatamente, não chegou nem a colocar. Ainda bem que não colocou. Não. Mas realmente tem 2010. Tem 2008, 2010, 2016. Agora eu entendo, eles precisavam ter colocado isso, até para sistematizar, né? Colocar a primeira edição em 2008 e a segunda edição em 2016, porque houve alterações. Que uma segunda edição houve capa dura, houve uma alteração de texto, né? Então, eu acredito, assim, 2010, eu acho que foi um erro deles lá. Eu acredito que esses erros acontecem muito nas nossas editoras,
Por quê? Porque as nossas editoras aqui, confrades e confrades, como vocês sabem, elas não têm aquele aspecto profissional que as editoras, que a gente entende como as editoras do Sul tem, né? Aquelas, a gente trabalha mais com sistemas gráficos aqui na nossa região. E eles têm esse problema com eles. Mas isso aí eu acho que não é uma coisa assim de um empecilho para que o trabalho seja feito, né? Maravilha. Muito Denis, obrigado. Boa noite. Boa noite, meu filho. Eu ouvindo aqui falar das enchentes, e eu lembrei das histórias que o presidente e que seu Nivaldo já me contaram, que quando era menino, que o Pajeú botava enchente, eles iam lá para a ponta do Pajeú e pulavam na água mesmo, assim, lavando com tudo, e só ia saltar lá na ponte. Né? A gente tem aqui 2 meninos arteiros na academia, né? ô Denis, Oi. e quando vinha descendo uma melancia carregada pela enchente? Oita! Era uma festa. Seu Nivaldo, esse trabalho do senhor eu comparo aquela história da tapeçaria da Penélope de Ítaca. Diz que quando o Odisseu, ou Ulisses, se perdeu, e aí começaram a pressionar a Penélope para um novo casamento, e aí ela disse que faria uma tapeçaria e quando terminasse de tecer essa tapeçaria, é que ela se casaria novamente, né? E Ítaca teria um novo rei. E essa tapeçaria foram anos e anos e anos ela tecendo, e o pessoal pressionando ela, e ela nunca dava essa tapeçaria como pronta. É mais ou menos como o trabalho de seu Nivaldo, né? São mais de 50 anos de pesquisa. E se perguntar a ele se está em ponto de uma publicação, ele vai dizer que não tá bom ainda. Né? E eu acredito que são poucas as pesquisas aqui, até desse grupo mesmo, que é um grupo já bastante seleto. Eu acredito que são poucas essas pesquisas que tenham esse lastro temporal tão vasto, né, com mais de 50 anos, talvez até 60, visto que ele já tem mais de 75 anos. É isso. Pois, meu pai, parabéns, é uma satisfação imensa tê-lo aqui. Quero tê-lo por muitos anos ainda. Se prepare que eu vou por cima. Continua aqui as mãos de Diana, Luma e Denis levantada, mas eu acho que já Tirei. faltou só a Diana, mas eu acho que pronto. E o Gilmar levantou. Gilmar, pode falar. Parabéns, viu, Denis, pelo seu pai. Obrigado, Luma. Primeiro, parabéns aos 2 confrades, Cincinato, que eu aprendi a admirar há muito tempo, e seu Nivaldo nem se fala. Desde o momento que eu conheci, tenho uma admiração muito grande. Inclusive, estava até lendo um verso aqui, viu, seu Nivaldo? Diz, seu doutor, não sou porque não quero. Tem tudo a ver com sua história, viu? Não sei se você conhece esse poema do nosso Zé Cardoso. Tem tudo a ver com você. Você realmente é um doutor. Inclusive, eu quero até fazer aqui uma proposta à Academia Braz, que se fosse na Bahia eu conseguiria, mas como é em Pernambuco, então vocês pernambucanos, eu acho que deveriam procurar a Universidade, tanto Estadual Federal de Pernambuco, para dar o título de doutor honoris causas ao nosso querido aí em Floresta, viu? Ele merece esse título.
pelo seu trabalho, pela sua pesquisa. Então, vamos aí, Gominho, tomar essa iniciativa e vamos atrás. E nosso querido Nivaldo seja realmente doutor merecidamente. Eu quero só fazer duas perguntas bem rapidinho para encerrar aqui. Para não... uma eu quero fazer a assassinato pelo fato que ele falou da história do patrono dele sobre história de Caracol. Eu tenho muito interesse nesse livro, não sei como é que eu vou conseguir. É para saber da história se está incluído o de Ângelo da Gia, que durante muito tempo foi intendente lá em Caracol, que me interessa muito, até pelo fato de o senhor Pereira, na sua fuga para Goiás, ficou uma temporada lá, e depois o próprio Ângelo da Gia veio resolver o problema da morte de Elmiro Gouveia. Tudo isso tem um interesse, saber como é que eu faço para adquirir esse livro. E, ao mesmo tempo, a seu Nivaldo, falando da questão de genealogia, sobre Gomes de Sá. Todos nós sabemos que essa família é de origem de Floresta. E a família de Maria Bonita e mais 3 cangaceiras tem o nome de Gomes de Sá, e essa família é oriunda realmente de Floresta. Eu queria que o senhor Nivaldo fizesse um trabalho voltado para isso, para provar que Maria Bonita, Durvalina, e a cangaceira que me fugiu o nome aqui agora, que foi a companheira de... Zé que me Baiano? fugiu aqui a memória. Lídia? Não, rapaz. Que ficou vivo muito tempo, foi trabalhar com Estácio de Lima lá na Labareda. Ela foi morta lá em Paripiranga. Ela era prima legítima de Maria Bonita. Então, são 3 cangaceiras Gomes de Sá. Então, esse trabalho seria muito interessante. Inclusive, com a ajuda aí de Denis aí, você podia até fazer esse livro. A origem de Maria Bonita, Durvalina e... Como é o nome da cangaceira? Mariquinha, pronto. Mariquinha. Vamos fazer esse trabalho, seu Nivaldo. E, ao mesmo tempo, viu, Gominho, vamos atrás desse título doutor para nosso querido Nivaldo, mais do que merecidamente. Parabéns, Cicinato. Seja bem-vindo à nossa academia. Tenho uma admiração profunda pelo seu trabalho. E vamos conversar, que eu quero saber desse trabalho aí do seu patrono com relação à história de Caracol. Tá ok? E se Adriano estiver nos ouvindo, Adriano, se você tem esse livro aí... Se manifeste. Adriano, com a palavra, Adriano. Boa noite. Eu vou deixar os confrades responder primeiro, aí eu concluo aí. Mas se for em relação ao William Palha Dias, eu acho que eu sou o representante que tem mais livro dele. Lindenberg sabe muito bem que Lindenberg comprou quase uns 20 títulos aí do William Palha Dias, porque a minha fonte é diretamente com a filha dele, uma pessoa muito especial. E até o Denis aí já comprou a minha Alcorão Rubro, né? Que é raríssimo. Então, em termos de William Palha Dias, eu conheço bem, né, Denis? Mas já que antes deles responderem aí, eu vou parabenizar logo, fazer essa fala, dar boa noite a todos mais uma vez, parabenizar o Cicinato, tive o prazer de conhecê-lo lá em Morada Nova, uma pessoa muito especial, realmente, a academia tem muito a ganhar com sua presença aqui, nos ensinando, nos trazendo seu conhecimento. E Nivaldo, como disse Denis, são mais de 50 anos aí, é uma vida, né, dedicada a um estudo que a pessoa dele me lembra também, Nivaldo, porque eu nunca publiquei um livro meu, mas dos outros já publiquei um bocado. E aí eu me contento muito com esse trabalho de reedições, como tão bem disse o Leonardo, aqui cada um tem uma especificidade muito especial. A sua genealogia, né? A minha reeditar livros, a do Leonardo, como do Cicinato escrever, e de mais outros aqui, cada um na sua especificidade, cada um deles na cutelaria, e aos poucos a gente vai aqui se juntando, montando um time muito forte, né, Gilmar? E aí eu vi o Leonardo colocou aqui nas mensagens, que ele foi colega do Nivaldo em 1968 no Júlio de Mello. Nesta sala que eles foram colegas, eu fui professor. Décadas depois, tive a honra e o prazer de ensinar há 2 anos em Floresta, e a escola que eu escolhi Júlio de Mello, antes de
e vim para cá, para o Ceará. Passei 10 anos no Afonso Ferraz, mas como efetivo, o estado de Pernambuco tem lá gravado o meu nome na história e na memória de Floresta. Então, tive a honra e o prazer de ensinar na escola ao qual vocês dois foram colegas. Então, eu fico muito feliz de estar mais uma vez aqui na presença de vocês, parabenizando a todos pelos seus trabalhos, principalmente do Nivaldo, que é aí décadas de contribuição, que através dele vários livros foram publicados, vários. E hoje nós temos um site de genealogia pernambucana, que tem muito lá o dedo do seu Nivaldo. Eu cheguei em Floresta, conheci Nivaldo, e através da família, os parentes diziam, tem Nivaldo, ele conhece todo mundo, é a enciclopédia da família Carvalho. Então, eu fico muito feliz, Nivaldo, de tê-lo aqui conosco, nos seus 75 anos. Estive com o Denis aí, estou vendo aqui que está aí o nome de Ariadne, conversei com a Ariadne, mando um abraço para ela, tenho um carinho enorme por todos vocês, sua esposa, minha prima, você, meu primo. Fiquei muito feliz de vê-lo gravando com o Antônio, ali é um documento de memória muito importante, na sua simplicidade do sertanejo. Nós podemos dizer, Nivaldo, que nós temos um autêntico sertanejo, que é você, oriundo e raiz aí das terras florestanas. Então, é um orgulho, é uma satisfação imensa tê-lo aqui nesta academia, nos apadrinhando, nos ensinando, lembrando muito o mestre Ioni, na sua simplicidade. Ioni Sampaio foi uma pessoa também que, semelhante a você, nos deixa um ensinamento, um legado muito grande na humildade que tão bem o Lindenberg perguntou aí, falou. E você, Nivaldo, me lembrou também Tiné. Tiné dizia que a gente é sempre jovem para o conhecimento. Nós somos eternamente jovens para aprender e para conhecer, e nunca é tarde para isso. Então, parabéns a todos vocês. E, por fim, antes de vocês responderem, o Denis, talvez eu quebra um pouco aí esse ineditismo que o Denis me falou, mas se você me falar um pouquinho, não tudo, do Adão do Nordeste, Denis, se você deixar seu pai falar um pouco, eu ficaria muito feliz de saber um pouco mais desse Adão do Nordeste que povoou. Inclusive, o Denis fez uma descoberta em relação aos Neves aqui, que é a filha do nosso confrade Leandro Cardoso, que é Carvalho, e vem desse Adão aí que povoou todo esse rico Nordeste. Forte abraço a todos vocês e boa noite. Bom, para a gente caminhar para o final, eu vou passar a palavra primeiramente para o Cicinato e, em seguida, o Nivaldo faz as suas últimas declarações para o encerramento. Cicinato. Novamente, agradecer, né? Gostaria muito de agradecer a todos vocês. Eu acho que agora faço parte de uma família, né? Pessoas valorosas, pessoas de muito valor, que têm em comum o estudo, o amor, né? O amor pelo estudo da nossa cultura nordestina. Pessoas que não têm quaisquer vergonha, quaisquer tipos de vergonha ou qualquer timidez em relação a esse assunto. Eu acho que o verdadeiro nordestino ele tem que se orgulhar da história que tem, com todas as suas diatribes, com todas as suas preocupações, com todas as suas mazelas, mas é a nossa história, e é essa história que nos orgulha. Eu fico muito feliz em participar dessa academia, né? E desde que o Lindenberg falou pela primeira vez, né? Falou que ia colocar meu nome lá, eu achava que não estava à altura dessa academia, mas já que fui escolhido por vocês, eu me fico muito feliz, muito honrado, eu espero que não decepcioná-los. Eu tenho muito medo de decepcioná-los, tenho muito medo de que vocês pensem que eu possa contribuir, possa contribuir muito mais do que, né? Eu acho assim que tenho humildade nas minhas pesquisas, eu acho que minhas pesquisas são apenas contribuições,
né? Mas eu estou aqui mais para aprender. Eu acredito que muitas pessoas aí, seu Nivaldo aí, eu vejo que eu tenho que aprender muito com o seu Nivaldo. O Nivaldo Carvalho aí é um pesquisador de mão cheia. Eu vi aí, eu fiquei até com inveja, viu, seu Nivaldo? Quando eu vi aí os pacotão aí de pesquisas, eu queria chegar, né, nesse nível aí, né? Porque eu não me preocupo em publicar, eu não tenho aquela preocupação imediata de fazer as publicações, né? Mas eu gosto de pesquisar, gosto de acumular pesquisas, gosto de ter contato com essas informações, e se puder, a gente pode colocar para frente, para a posteridade. Mas não é a preocupação. Acho que o pesquisador ele tem que ter essa preocupação inicial de trazer essas informações. Se a gente puder mesmo colocar para frente, se a gente puder, melhor. Mas realmente não é assim, vamos fazer um trabalho assim, atabalhoado, uma coisa assim, só para publicar, trazer, em detrimento das informações. Eu acho que isso aí não é possível. Eu agradecer também as palavras aí do amigo Adriano Carvalho, né? Do Lindenberg Sena, da Lomba Holanda, da Célia Marli, todos os que assistiram, todos os que estiveram aqui, do Gilmar Teixeira, viu, Gilmar? Vou ficar devendo aí a informação sobre mais detalhada sobre o livro do Caracol, a História do Caracol, porque esse livro é de 59, e esse livro eu não tive condições de ver. Acho que é um livro raro, talvez o Adriano tenha, mas é um livro que eu não tive condições de ver, mas realmente eu também tenho vontade de agora, como ele é meu patrão, de conhecer essa história. Muito obrigado a todos, viu? Muito obrigado a todos vocês, família da Abras. Maravilha, Cicinato. Antes de passar para Nivaldo, eu queria dar uma notícia aqui a ele próprio, notícia não, informar. Nesses 4 últimos contatos que eu tive com o mestre Frederico Pernambucano de Melo, em todos eles, sem qualquer exceção, ele manda um abraço para Nivaldo Carvalho. Com você, Nivaldo, suas últimas palavras por hoje. Bem, eu quero agradecer as palavras elogiosas de vocês, porque vocês estão gastando vela com defunto ruim. Mas eu fico lisonjeado, eu fico até meio... Eu gosto, né, Nivaldo? Eu gosto. Não é bem a minha formação, é aquela história, o caçula que levava os cocoratos dos outros todinho, ele aprende o lugar dele, qual é, né? Eu não tenho. Mas é aquela história, respondendo a Gilmar, confrade Gilmar, mas eu também não fui doutor porque eu não quis, mas eu entrei na Católica, mas eu inventei de fazer ciências contábeis, detestando matemática. Passei com a média no vestibular que dava para ter entrado no curso de Direito, que eu acho que seria o meu lema. Inventei porque eu já trabalhava num banco, aí inventei de fazer ciências contábeis e me dei mal. Abandonei logo no primeiro período. Mas uma vez uma pessoa mandou eu chamar o outro de doutor, e aí eu virei, a orelhas pegou fogo, e eu disse para ela, digo, olha, eu não sou doutor porque eu não quis. Não tenho obrigação de chamar ninguém de doutor, porque eu tenho um doutor na família até umas horas, dá para carregar num ônibus. E eu chamo de doutor quando eu quero afastar eles de mim. Mas falando em Oni, eu fiquei devendo alguma coisa de falar sobre ele. Foi uma das primeiras pessoas que me encaminhou para o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, e eu travei conhecimento com ele, uma pessoa maravilhosa, simples, do meu jeito, e abriu as portas do Instituto para mim, e eu chamo ele o Papa da Genealogia Nordestina, porque aquele sim, ele tem um cabedal de conhecimento, tanto escrito como pesquisado em todos os lugares que ele pode ir, tem acesso aos cartórios, às igrejas, tudo bem melhor do que eu. Eu em Floresta, para fazer uma pesquisa, eu tive que fazer um requerimento ao juiz
para me abrirem a porta do arquivo morto. Uma desgraça, o cupim comendo, o rato e a bagaceira mais feia do mundo, mas não podiam me ceder para eu fazer uma pesquisa. No ano de 2009, eu vi muita coisa. Eu me ative mais nos inventários, porque tem o rol dos herdeiros, que era o que mais me interessava. Fiquei devendo ter visto mais coisas e adquirido mais conhecimento e escrito mais alguma coisa. Mas Hildo também eu fiquei devendo elogiar. É uma das pessoas mão forte na história de floresta, porque ele trabalhou durante muitos anos, não sei nem quanto, acho que foi bem uns 30, no Arquivo Público. 30. No Arquivo Público do Estado de Pernambuco. Esse também me abriu as portas durante o tempo em que eu estava convalescendo da operação do coração. Eu ia sempre lá no arquivo e ele me servia demais. E, por último, a minha principal obra mesmo, que eu considero, são meus filhos. Meu doutor Denis e minha doutora Ariadne. Esses são realmente as minhas obras-primas e de quem eu me orgulho profundamente. Tenho o maior orgulho desses dois meus filhos. E para vocês, muito obrigado pelos elogios e até a próxima, se Deus quiser, que eu ainda esteja por aqui. Um abraço. Maravilha. Gilmar, você levantou a mão? Oi. É só para complementar, que nós estávamos falando da história do Adosino, que seu Nivaldo estudou, Luma, eu. É o seguinte, a história de Paulo Afonso tem uma ligação muito forte com floresta. Todas as professoras no início da cidade de Paulo Afonso vieram de floresta, porque naquela época a floresta já tinha uma qualidade de ensino que não existia no sertão da Bahia. Então, a Chesso, ela trouxe na época 40 professores da região de floresta. Então, a raiz da educação de Paulo Afonso deve muito aí à floresta. Inclusive, o seu Nivaldo, quando estudou lá, como ele era de floresta, ele deve ter conhecido muitas das professoras lá dos colégios, que eram todas conterrâneas dele. Não é isso mesmo, seu Nivaldo? Então, floresta faz parte da vida educacional de todos nós, de Paulo Afonso. Então, agradecer a vocês, florestanos. Inclusive, hoje, Dona Vilma e seu Gilberto, hoje é uma das maiores faculdades do interior do Nordeste, foram fundados por 2 florestanos, seu Gilberto e Dona Vilma. Vocês são parentes aí de vocês. Hoje é uma faculdade de excelência do nosso sertão baiano. O Gilberto é meu parente, o Gilberto Gomes de Oliveira. Isso. Crente, ele era pastor. E era. Por isso que ele passou, viu, Gilmar? Por isso que ele passou, era tudo assim. Bom, pessoal. Mas, eu tenho boas lembranças das professoras de floresta. Todas professoras excelentes. Maravilha. Pessoal. Valeu, um abraço para todos. 22 horas e 20 minutos. Excelente a nossa reunião de hoje. Cicinato, mais uma vez, bem-vindo. E a todos vocês, boa noite. A partir desse momento, eu vou encerrar a gravação. Amanhã ou depois da manhã, eu disponibilizarei no YouTube e informarei para vocês. Grande abraço a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite, Luiz. Luiz, ficou aí. Boa noite a todos. Caladinho. Maravilha. Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite, até a próxima reunião. Boa noite.